Oi, gente, aqui é a Júlia e essa é a aula de noções primitivas e ângulos, é uma parte da geometria plana. Então, aqui eu coloquei os tópicos da geometria plana, só para ficar mais organizado, e eu vou dar a aula de noções primitivas e ângulos. Conceitos primitivos. Ponto, você precisa saber que é um ponto, são representados geralmente por letras maiúsculas e geralmente pela letra P. Retas são representadas geralmente por consoantes minúsculas e o plano, geralmente representado por alfa ou beta. Observação. Esse aqui é uma reta, então uma reta ela é infinita dos dois lados. E aqui a gente fala que é a reta AB. Aqui é uma semirreta, ela é finita de um lado, então aqui ela acaba, mas ela é infinita do outro. Então, essa é a semirreta AB, e aqui é representada por uma seta dos dois lados, e aqui uma seta somente de um lado. E um segmento de reta. Um segmento de reta, ele é finito dos dois lados. E ele pode ser representado dessa forma, AB, ou então com traço em cima. E essa é a reta suporte do segmento de reta. Todo segmento de reta tem uma reta suporte. Então, aqui temos uma reta, claro, uma reta R, por exemplo, mas essa parte é um segmento, ele é finito, ele tem fim. Posição relativa entre duas retas. Temos as retas concorrentes. O que me ajuda a decorar, o que me ajudou a decorar foi que elas concorrem, então assim, pense em uma esbarrando na outra, elas têm um ponto em comum, então a interseção, esse símbolo aqui é interseção, é o que elas têm em comum. Então isso significa que a reta R e a reta S têm em comum o ponto P, então as retas concorrentes têm somente um ponto em comum. Temos as retas perpendiculares, entre si é formado um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus é representado por esse quadradinho com essa bolinha no meio. Isso daqui representa o 90 graus. Então, é muito comum em todas as áreas da matemática que vocês lerem perpendicular, significa que é formado um ângulo de 90 graus. E esse termo perpendicular é representado dessa forma. Assim, um tracinho e uma retinha assim nele. Isso é importante saber. Então, isso significa que R e S são perpendiculares, porque formam um ângulo de 90 graus. Retas paralelas são retas coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano, que não se intersectam. Então, são duas retas que estão no mesmo plano. Então, se você olhar 3D, vai estar uma do lado da outra, por exemplo, sem nenhum ângulo assim de diferença. Elas vão estar literalmente no mesmo ângulo assim, em relação ao plano. Mas são paralelas entre si, elas não se intersectam. Então, a interseção entre R e S, os pontos em comum entre R e S são inexistentes, não existem, porque elas não se intersectam. E as retas reversas, elas não se intersectam e não são paralelas. Então, isso é mais fácil de ver no 3D, mas eu vou fazer tipo um cubo aqui para ver se dá para visualizar. Aqui, ó. É como se aqui nesse plano, como se essa parte da frente aqui fosse um plano alfa, por exemplo, tivesse uma reta aqui, ó. Bem grossa para dar para ver. E aqui, como se essa parte aqui de cima, tá vendo? Fosse um plano beta.
E aqui tem outra reta. Essas duas retas, elas não vão se intersectar, entendeu? Porque essa que tá em cima, então é uma visualização 3D mesmo. Elas não vão se encontrar nunca e elas não são paralelas, porque elas não são coplanares, estão em planos diferentes. Então, assim, são retas que não se intersectam, mas também não são paralelas uma à outra. São as retas reversas. Ângulo. Aqui temos o ângulo alfa, né, que também é representado dessa forma, AOB, com acento circunflexo aqui. Ângulos são representados dessa forma. Então, AOB significa que é o ângulo entre A e B, que aqui é o alfa. Tipos de ângulos. Ângulo agudo, maior que zero e menor que 90. São os ângulos agudos. Aqui, ó. Para ser 90, teria que estar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Então, ele é menor que 90. Então, ele é um ângulo agudo e maior que zero. O ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, representado de novo por esse quadradinho com uma bolinha no meio. O ângulo obtuso, que ele é maior que 90 e menor que 180, aqui, por exemplo. 90 tá aqui e 180 tá aqui. Então, ele é maior que 90 e menor que 180, é o ângulo obtuso. E o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, que é esse ângulo aqui. Pares de ângulos. Primeiro, temos os ângulos complementares, que somados dão 90 graus. Então, aqui, a soma dos ângulos que são complementares, a soma é igual a 90 graus. Então, aqui, ó, alfa e beta somados dão 90 graus. Então, considerando alfa, o ângulo. No exercício, por exemplo, fala que o ângulo é alfa. Aí pede o complemento dele. O complemento do ângulo alfa é 90 menos alfa. É o complemento de alfa. E aqui, observação. O que alguns exercícios podem cobrar para analisar. O complemento da terça parte do quíntuplo de um ângulo alfa. Deu várias informações. Então, aqui, eu recomendo começar por trás, tá? Tem um ângulo alfa. Aí, aqui falou de um quíntuplo de ângulo alfa. Quíntuplo é 5 vezes. Então, 5 vezes. Terça parte do quíntuplo. Terça parte. Então, isso daqui dividido por 3. E aqui pede o complemento disso. O complemento disso é 90 menos isso. Então, eu recomendo começar de trás para frente nesse tipo de exercício. Lê, viu que é esse tipo de exercício? Começa de trás para frente, que fica muito fácil. Aqui, por exemplo, a terça parte do complemento do quíntuplo de alfa. Então, vamos começar do final. Alfa. Quíntuplo. Complemento do quíntuplo de alfa. O complemento dele é 90 menos ele. E quero a terça parte disso. Coloco um parênteses aqui para incluir tudo, só para ficar bonitinho. Pronto. Aqui tá. Então, eu recomendo começar de trás para frente, para não errar nisso. E tá vendo que é diferente? Aqui a terça parte é de tudo. Aqui a terça parte é só do quíntuplo do alfa. Aqui a terça parte é do complemento do quíntuplo do alfa. Então, comece de trás para frente que não tem erro. E ângulos suplementares. A soma é igual a 180.
a soma dos ângulos suplementares é igual a 180. Então, beta mais alfa é igual a 180. O exercício fala, alfa é o ângulo, qual é o suplemento dele? O suplemento do alfa é 180 menos alfa. Esse é o suplemento do alfa. É o que somado a ele chega a 180. Então, é 180 menos alfa. E aqui também coloquei uma observação. Como essa, a gente traz para frente. Aqui, ó, o dobro do suplemento do triplo de um ângulo alfa. Desenha alfa. Triplo do ângulo alfa. Suplemento do triplo. 180 menos ele. E agora eu quero o dobro disso. Coloco parênteses, porque eu quero o dobro de tudo. Prontinho. E fica assim. Então, comece de trás para frente, lê tudo, daí viu que é esse tipo de exercício, comece de trás para frente para não errar. E ângulos replementares. A soma deles é igual a 360. Esses são menos comuns, tá? De cair, mas existem também e podem cair, por exemplo, em alguma prova, alguma questão. Então, a soma é 360. Alfa e beta somados dão 360 graus. De novo, falando que alfa é o ângulo. Qual é o replemento de alfa? 360 menos alfa. Qual número, o que somado a alfa dá 360? 360 menos alfa. E aqui a mesma coisa. A quarta parte do triplo do replemento do dobro de um ângulo alfa. Muita coisa. Então, vamos aqui, ó. Um ângulo alfa. Dobro de um ângulo alfa. Replemento do dobro de um ângulo alfa. 360 menos ele. Triplo disso. Coloco parênteses, porque é o triplo disso daqui tudo. Se você não colocasse parênteses aqui, colocasse só o 3, seria triplo só do 360, e não, você quer o triplo do replemento do dobro do ângulo alfa, e você quer a quarta parte disso. Prontinho. E é assim. Lembrando que complementares e suplementares são mais comuns, mas também tem os replementares. A bissetriz. A bissetriz é uma reta, no caso aqui uma semirreta, que divide um ângulo ao meio. Então, as duas partes divididas pela bissetriz, os dois ângulos divididos pela bissetriz são iguais. Então, a OC é o ângulo compreendido entre A e C, esse ângulo aqui, que no caso é alfa, é igual a COB, que é o ângulo compreendido entre C e B. Então, aqui é igual aqui, que é igual a AOB, que ó, AOB dividido por 2, porque são ângulos iguais. A bissetriz tem essa função. E aqui eu coloquei uma observação. P é bissetriz, porque esse ângulo está dividido ao meio. Então, aqui é um ângulo alfa e aqui é um ângulo alfa, são iguais. Então, na verdade, não é P, o P é o ponto, perdão. Mas essa reta, vamos chamar aqui de R, aqui de... Na verdade, não é uma reta, né? Vamos chamar de C, D e E. D é a bissetriz, que divide o ângulo COE ao meio. Esses ângulos são iguais. E P é equidistante de A e B. Então, aqui,
esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. Logo, além de serem semelhantes, os triângulos retângulos, que são triângulos retângulos, triângulos com um ângulo de 90 graus. Isso daqui não precisa saber, não. Isso aqui é um exemplo, tipo, esse daqui é um exemplo mesmo. No caso, mostraria esse quadradinho com pontinho, quadradinho com pontinho, que mostra que é 90 graus. Então, se a gente tem que esse ângulo, se a gente tem que AOP tem esse ângulo alfa e 90 graus, e POB também tem esse ângulo alfa e 90 graus, aí já dá para saber que são triângulos semelhantes. Mas como P é equidistante de A e equidistante de B, o que significa? A distância daqui, PA, é igual a PB, e aqui também PO é comum para os dois, você acaba vendo que são triângulos iguais. Então, assim, quando tiver uma bissetriz e um ponto P dividindo, ligado as duas partes, pode saber que esses dois triângulos eles são iguais, não são só semelhantes, como são iguais, idênticos. Então é isso. Quando tiver essa bissetriz e um ponto ligando nas duas partes, nas outras duas semi-retas, no caso, pode ter certeza que os triângulos são iguais. E para finalizar, ângulos em retas paralelas. Então, aqui temos, por exemplo, 1 e 3. Aqui, ó, primeiro, R e S são retas paralelas. Elas são coplanares, mas não se intersectam. E aqui tem uma reta T transversal, que corta elas. Nesse caso, temos vários casos aqui, ó. 1 e 3 são iguais, porque são ângulos opostos pelo vértice. OPV é a sigla de opostos pelo vértice. Então, aqui, ó, é o vértice e eles são opostos pelo vértice. Eles são iguais. 2 e 4 também são opostos pelo vértice. Aqui, ó. Também são iguais. Porque tá vendo? Aqui continua pra cá, então esse ladinho aqui é igual daqui, esse ladinho aqui é igual daqui. Tipo, o tamanho é igual, por isso. 5 e 7 também são opostos pelo vértice. E 6 e 8 também são opostos pelo vértice. E aí, vendo que R e S são paralelas, você também vê que 6 só não é igual a 8, como também é igual a 2. Então, 2 e 6 são iguais. 1 e 5 são iguais. 4 e 8 são iguais. E 3 e 7 são iguais. Aqui, mais coisa que dá pra gente ver. 3, eu coloquei errado. 3 e 5 também são iguais. E eles são chamados de alternos internos. Então, alternos, um vai estar de um lado da reta transversal, que é essa reta T aqui. Os alternos, um vai estar de um lado dela e o outro vai estar do outro lado. Então, 3 e 5 são alternos internos, 4 e 6 são alternos internos, 2 e 8 são alternos externos e 1 e 7 são alternos externos também. E temos os ângulos colaterais. A sigla co significa que são tipo do mesmo, por exemplo, coplanares, mesmo plano. Colaterais, mesmo lado. Então, 4 e 5 são colaterais, 3 e 6 são colaterais e, consequentemente, também são suplementares. Então, aqui, ó, 4 e 5, ficou bem feio esse 5, mas ok. 4 e 5, o 5, ó, é igual a 1. Tá vendo que o 1 e o 4 juntos formam um ângulo de 180 graus? Então, são colaterais
colaterais e também suplementares. Se você somar 4 e 5, esses dois ângulos, e ângulos, tá? Quando são números, são representados por esse acento circunflexo, somando eles, vai dar 180 graus. E a gente sabe que dois ângulos cuja soma é 180 são ângulos suplementares. Suplementares. Então é isso. Tem os alternos internos, 3 e 5, 4 e 6. Alternos externos, 2 e 8, 1 e 7. Colaterais, 4 e 5, 3 e 6, que também são suplementares. E os ângulos opostos pelo vértice, que são iguais. É isso ajuda muito em todos os exercícios envolvendo retas e ângulos na matemática. Então é isso, gente. Essa é a aula de noções primitivas e ângulos, e eu espero que vocês tenham gostado. Só terminar de apagar aqui. E é isso. Muito obrigada!